Pessoal, boa noite a todos. Nós vamos começar o nosso bate-papo hoje. Essa live vai ficar gravada no Instagram, como de regra, por alguns dias, mas depois eu vou deixar no nosso site também para quem quiser assistir mais tarde. Esse tema ele é muito importante, porque ele modifica o comportamento verbal desde o mais elementar até o mais elaborado, principalmente nas crianças com transtorno do espectro autista, né? E esse tema, ele tá tão interessante que ele está sendo estudado por congressistas dos Estados Unidos quando eles estão elaborando leis para serem aprovadas no Congresso americano. A forma como os indivíduos fazem essas apresentações, a forma como eles fazem as explanações, a forma como eles se colocam para que o público possa entender qual é o propósito da lei que eles estão tentando aprovar, né? Então é algo assim bastante interessante que a gente precisa conhecer um pouquinho, inclusive para o nosso Brasil poder também usar essa linguagem de uma forma mais objetiva, né? A professora Grace é nossa colega terapeuta do grupo da Abradia, ela é psicopedagoga, terapeuta infantil de estimulação precoce, tem bastante experiência nessa área. Como ela já disse, ela mora em Porto Alegre. Para quem não tem intimidade com a cidade de Porto Alegre, você vai pela Fernão Dias, sentido Minas Gerais, como se fosse para Lambari, Varginha, para a cidade de Três Corações, do nosso saudoso Pelé, né? E no caminho, depois você vai conseguir passar por Pouso Alegre, né? Então eu já comecei dando as boas-vindas para ela e perguntando para ela, boa noite, me diga o que são os operantes verbais, por favor. Boa noite, né? Então, como o Dr. Paulo falou, né? Hoje eu atuo com a terapia do desenvolvimento infantil, de intervenção precoce, sou psicopedagoga, né? Quem tiver aí contribuições, né, os nossos amigos psicólogos, pode mandar aí uns recadinhos aí pra gente, que a gente vai lendo aqui no chat e a gente vai complementando, né? E hoje eu vim falar sobre a questão dos... o que é? Vamos começar aqui, né? O que é um comportamento operante, tá? Então, o comportamento operante é justamente aquele que causa uma modificação no ambiente, tá bom? E para eu ter esse comportamento, para eu causar essa modificação no ambiente, eu tenho alguns, vamos dizer assim, algumas ramificações, né? E eu tenho aí diversos, são 4 ou 5 tipos, deixa eu ver aqui. São 4 tipos que nós vamos falar especificamente essa noite, tá? Nós vamos falar sobre o tato, o intraverbal, tá? O ecoico e o modo, tá bom? E eu vou explicar brevemente o que é cada um deles, tá bom? Por que é importante um professor ter conhecimento dessas questões que eu estou aqui falando hoje com o Dr. Paulo? Quando, né, o indivíduo vai para, a criança vai para a creche, vamos colocar assim, na educação infantil, ela chega na escola por volta de 2 aninhos, 1 ano e meio, 2 anos, né? E nesse período ali, é o primeiro contato social que ela tem sem a família, tá? Então, é onde o professor vai acolher, vai receber essa criança, tá? E ela olha para essa criança e ela tem aquele cuidado de ver se aquela criança está dentro do que é esperado para a idade ou não. É onde surge essas primeiras, vamos dizer assim, perguntinhas, né? Os primeiros sinais,
parece que aquela criança não está, né, respondendo quando eu chamo, parece que aquela criança não está desenvolvendo como era o esperado. Então, isso hoje, né, fica muito claro a importância do professor ter esse conhecimento dos marcos do desenvolvimento infantil, tá? Então, quando a gente fala sobre a questão, né, dos comportamentos operantes, que nós vamos falar aqui sobre cada um deles hoje, é justamente isso. É você ter esse conhecimento para que na hora que você estiver de frente com os seus alunos, né, você consiga identificar e perceber o que é que cada um deles tem colocado como atraso ou como um sinal de alerta, para você dar esse suporte à família. Muitas das vezes é a escola que sinaliza isso para a família. E a família sai buscando esses caminhos, né? Onde eu preciso ir, o que eu devo fazer, o que eu preciso procurar, fazer para que essa criança consiga desenvolver, o que é que pode vir a ser, né? Que é muito importante a gente deixar essa pista, assim, para que a família possa ter esse cuidado. Porque, às vezes, né, e quem é mãe vai me entender muito bem, né, a gente acha que está tudo dentro da normalidade. Não é verdade? Mãe, a gente vai falar dentro um pouquinho sobre o ecoico, né? Mãe adivinha até pensamento, né? E quando ela chega na escola, a professora começa a falar assim, mas parece que eu não estou entendendo nada que essa criança está falando, né? E a mãe fala assim, não, mas como não? Eu entendo tudo, eu consigo entender, né? Então, e mãe sabe, né, gente? E a gente entende mesmo, né? A gente sabe, a gente tem essa percepção, mas a escola, a professora, ela consegue ter esse olhar, né? E para você que é pai, para você que é profissional, que, vamos dizer assim, tenha dúvidas sobre isso, sobre esses comportamentos operantes, é isso que nós vamos conversar essa noite, tá? Sobre 4 deles. O intraverbal, o ecoico, o mando e o tato. Ok? Certinho? Então, tem um tema interessante que é para a gente acrescentar nesse processo, que é o seguinte. Quando você tem, hoje cada dia mais as crianças estão indo muito cedo para a creche, né? E a creche, ela está estimulando de uma maneira bastante intensa essas crianças, né? E muitas vezes elas colocam essas crianças na frente do espelho, né? E crianças com menos de 18 meses, segundo Lacan, elas não se reconhecem. Esse espelho, elas reconhecem como sendo uma outra criança, uma outra imagem, uma criança que está brincando com ela. Somente depois dos 18 meses é que ela vai descobrir que aquela criança que ela está vendo no espelho é ela. Né? E é muito bacana porque é nesse momento em que ela se reconhece, ela arregala os olhinhos, ela sorri para ela, e ela olha para o adulto que está perto, no caso o professor, a mãe, o pai, enfim, aquele que colocou essa criança em frente ao espelho, e ela sorri para ele, como quem diz assim, olha, sou eu, eis-me aqui. Né? Estou chegando para esse planeta como pessoa individualizada. Né? E até esse momento, ela é um eco da mãe ou do pai ou daquele que cria. Ela repete isso, ela está muito ligada a essa pessoa que cuida dela. Né? E muitas vezes essa pessoa percebe quando tem um irmão mais velho, quando tem uma outra criança na família que começou a dar respostas de desenvolvimento mais precoce que aquele, né?
A mãe de primeira viagem, geralmente, ela demora um pouquinho para perceber isso aí, né? Mas a mãe que já tem uma prole um pouquinho maior, ela já começa a perceber que a criança começa a ter reações comportamentais diferentes e a professora, quando chama, ela já espera pela boa notícia que ela vai receber, né? Mas Exata. me conta, para que serve isso aí? Me conta, conta. Justamente serve, né, para a aquisição do processo de linguagem e para a comunicação dessa criança, né, no meio social, ok? Então, nós vamos falar hoje dessa questão desse desenvolvimento social dentro desse processo e parte da linguagem, tá bom? E nós vamos também falar, né, um pouquinho sobre, porque assim, quando o senhor me coloca sobre essa questão do reconhecimento que essa criança tem, né, a gente trabalha muito isso quando a gente entra na parte do esquema corporal com essa criança também, né? Já um pouquinho mais lá na frente, e aí ela, além dela dela ter essa consciência, que ela começa a se desenvolver as estruturas do seu corpinho e consegue entender que o braço, né, eu preciso passar esse braço para vestir essa blusa, eu preciso colocar essa perna para colocar essa calça, né? O meu pé. Então, ele começa a ter essa concentração desse corpo também, não é verdade? Então, a E gente... sempre no sentido céfalo-caudal, sempre da cabeça para a periferia, né? Exatamente, né? E ele vai vendo essa... E aí, vamos começar contato nesse primeiro momento agora, então, né? É quando eu coloco a mão na cabeça e eu sei nomear isso daqui é a minha cabeça, ok? Então, o tato nada mais é que entrar em contato com aquilo que está no ambiente, tá? E nomear, identificar, ele consegue fazer essas questões, tá? Colocando, apontando e tendo a aquisição, ok? Então, vamos trabalhar o nosso corpo aqui, certo? Eu começo com aquela brincadeira. Macaquinho mandou colocar a mão no joelho. Aí a criança, às vezes, olha, cadê o joelho, né? E aí ela vai e coloca a mão no joelho, certo? Então, isso daqui ela está identificando. Então, isso é um processo de aquisição também, que ela sabe que essa parte do corpo dela é o joelho, né? Que chama-se joelho, e quando a outra pessoa falar, cair e perguntar assim para ela, você machucou o joelho? Ela já vai saber o joelho. Ela já vai ter essa relação, ok? Fazer essa relação ali dentro. O que acontece com a criança quando é autista, né? Muitas vezes, essa linguagem ela fica prejudicada. Então, a criança, ela não consegue nomear. Ela não consegue nomear um brinquedo. Ela vê isso daqui, ela olha, ela pega e ela fala, né? Você fala, peixe. E ela, né? É um peixe. Se ela vê depois, né, um outro modelo, uma outra forma, ela precisa fazer essa relação, essa inferência, e muitas vezes ela não faz. Você precisa ir com ela e falar novamente, peixe, né? Então, a gente dá vários exemplos, várias questões para que essa criança vá ganhando esse repertório, vai ganhando essa questão de identificação. E ela também, e o professor tem que ter uma quantidade de paciência bastante interessante, porque quando a criança com TEA, ela não entende o significado da palavra que você está proferindo, ela entra em agitação e ela pode entrar em um momento de agressão, tá certo? Então você tem que, o peixe tem esse aspecto, o peixe tem aquele outro aspecto, e todos eles são peixes.
tá certo? Todos esses aqui são joelhos, né? Para que ela possa fixar essa palavra e dar um significado para ela. Agora, é interessante, sabe o que, Grace? A gente está vivendo um momento que as crianças não têm leitura, né? Ai, muito. E agora com o chat GPT, então vai piorar mais ainda, porque além de não ter leitura, não vai ter escrita, né? E essas crianças, elas não têm vocabulário. Uhum. O vocabulário que elas usam na mídia social é muito pobre, né? Se a escola não desenvolver essa questão do vocabulário, desde os primórdios da criação da criança, nós vamos ter muita dificuldade em poder ter adultos comunicantes no futuro. Não é mesmo? E é justamente sobre isso aqui que nós estamos falando, né? Porque nós estamos falando sobre a linguagem, o processo nosso de comunicação. Como que se dá esse processo de comunicação? Quais são as etapas que esse processo de comunicação vai adquirindo, vai se desenvolvendo, né? E como que eu faço esse processo de conhecimento de mundo, de interação social com esse mundo que aqui estou, né? Então, se eu falo peixe e todo mundo me entende e vem na imagem, na cabeça, o que é um peixe, é porque um dia eu fiz esse reconhecimento, essa identificação e ficou armazenado o que é peixe para mim, né? Assim como cada um de vocês estão pensando em um peixe diferente. Pode vir na cabeça o peixe laranja que eu acabei de mostrar? Pode. Mas o outro pode ter um peixe lá no aquário que está pensando naquele peixe. Entendeu? Então, assim, de diferentes formas, eu me comuniquei. Eu entendi e passei um recado para a turma, né? Então, isso é a parte de identificação e nomeação que nós estamos trabalhando aqui agora, nesse momento, tá? Então, quando eu falo para a criança, pega o sapato, aí a criança roda, roda, roda e volta para mim, né? Pega o sapato, seu sapato. E ela volta, né? E não me traz esse sapato. Então, opa, tem um sinal aí que ela não consegue compreender. Então, esse mando que eu fiz para ela, essa questão de desenvolvimento, ela não teve um link com o tato, que o sapato dela estava ali de identificação, então não surtiu efeito a minha comunicação. Certo? E aí eu já envolvi dois processos aí dentro dessa minha fala agora. O tato e o mando, né? Que a gente faz muito. A gente faz muitas solicitações para a criança. Principalmente, né, o professor que está ali o tempo todo com essa criança, que está nessa creche, dentro dessa sala de aula. E o que a gente espera? Que essa criança tenha esse repertório. A gente espera que essa criança venha trazendo isso para a gente, né? E o que acontece quando é uma mãe de primeira viagem? Essa mãe, às vezes, faz tudo em casa. Ao invés dela dar essas demandas para a criança, ela senta a criança bonitinha no sofá e fala assim, deixa eu vestir porque a gente está com pressa, né? Então põe o sapato, põe a blusa e vai que vai, entendeu? Então essa criança, muitas vezes, ou por falta de estímulo, ou por ela mesma ter um atraso no seu desenvolvimento, ela não entendeu o que é o sapato, né? E aí a professora percebe, é onde a professora entra em contato, que essa criança não está seguindo aquilo que era esperado para ela. Certo? Na sua experiência, nós estamos falando de uma população que é muito mais mal estimulada no ambiente doméstico ou não? Sim. Por mais que a gente fala sobre a questão de telas, por mais que a gente fala sobre a questão hoje, né, como que as coisas, o conhecimento está muito mais fácil. Olha, o senhor está em Portugal, eu estou aqui em Pouso Alegre, no Brasil,
e nós estamos trocando esse conhecimento, né? Nós estamos buscando, falando sobre isso, mas tem, vamos dizer assim, as famílias, o trabalho, a carga, tá tudo muito assim, acho que vem muito corrido, né? O tempo está cada vez menor e as pessoas estão, né? E acaba que deixa, vamos dizer assim, ai, tô cansado, agora não dá tempo, agora não dá mais, Está na hora né? do Netflix, do TikTok. Tá na hora né, de eu ver o meu vídeo e tudo mais. Então, assim, e o celular toma conta, e a criança também fica mais quieta, né? Porque ela só recebe, é verdade? Aí tá um outro tema depois, doutor Paulo, para a gente conversar um pouquinho sobre essas crianças e as telas, é verdade? Que o senhor tem muito para falar para a gente sobre isso. Então, basicamente, até falta estímulo, sim. Entendeu? E bastante. Infelizmente, né? Nós temos mais dois tipos diferentes. Quais são eles? O ecoico, tá? E o intraverbal. Então, vamos lá. O ecoico. O que vem a ser o ecoico? Lembra que no começo eu iniciei a minha fala dizendo assim, às vezes, mãe, adivinha até pensamento, né? Então, é quando a criança começa a balbuciar as primeiras, ter os primeiros intenções de fala, as primeiras intenções de fala, vamos dizer assim, tá? Então, como que é isso? Eu pego a água, eu falo para a criança, água, né? E aí a criança me dá como resposta, água, água. Ela começa a querer, né, colocar a manifestação ali dessa fala e ela se faz entender. Quando ela quiser água, né, ela começa, água, água, né, até ir se aprimorando esse processo, ok? Então, é um estímulo que antecede ao estímulo, vamos dizer assim, correto, a palavra correta, a identificação correta, certo? E esse estímulo também é importante, né, que os pais fiquem atentos quanto aos primeiros, ao processo ali de linguagem da criança, né, se ela está fazendo isso, ou se simplesmente carrega pela mão, né, ou chora, chega perto do objeto e chora, não manifesta nenhum tipo de linguagem, ok? E aí, isso é interessante porque às vezes a família se acostuma com essa questão de como que a criança faz o processo, certo? A intenção do que ela quer, né? E quando ela vai para o social e ela precisa desenvolver isso, né? É onde também se percebe com a maior facilidade o que é que está acontecendo com essa criança. Se ela está, né, fazendo esse ecoico de maneira com que é esperada, se já era para ela ter avançado dentro desse processo, tá? Era para ela estar ganhando mais, ok? Porque de início a criança faz apenas uma vocalização, tá? Aí eu vou te dizer, quando chega uma criança autista para mim, que com 4 anos de idade ainda não realiza nenhum tipo de comunicação verbal, né? O meu contato com essa criança é apenas com uma palavra. Eu posso realizar 2 palavras, né? Se for acompanhados, associada, mas não mais que 2 palavras. Para quê? Para que ela possa ter o entendimento e esse vocabulário e começando a socializar ali com isso que eu estou pedindo, né? E aí,
eu vou apresentando tudo para ela, eu começo a nomear. Então, eu começo a fazer o tato, a identificação, tá? Água, peixe, caneta, né? E aí, eu começo a falar para ela, você quer água? Né? Até ela olhar para mim, né? E manifestar um desejo de que ela quer água. Aí eu falo, né? Ah, você quer água, né? Mas essa criança vai ficar ali pedindo, querendo água e eu não vou deixar? Não. Há formas da gente trabalhar. Primeiro, a gente só vai apresentando água e eu entrego, né? Depois, no segundo momento, eu já pego água, fala. Eu já estimulo essa criança a falar. Ela não falou? Tudo bem, eu entrego novamente. Sempre eu vou fazer esse estímulo para a criança. Até no momento que a criança, por exemplo, ela abrir a boca, ela tentar mexer os lábios. E eu já pego, já olho para ela e já falo assim, isso, muito bem, olha, água. E eu entrego para ela, certo? Porque eu já manifesto um semblante, um rosto, uma alegria nesse movimento de lábios. Eu já dou ali para ela a intenção de que, legal, agora você está entendendo que para a gente comunicar, né, tem que ter essa comunicação. E ali ela vai começando. E vai soltando alguma coisa. E aí a gente vai incentivando e aprimorando isso, tá? Isso dentro da terapia. A importância, Grinci, da gente trazer essas crianças com bastante precocidade, né? Se você está diante de uma criança que não olha no teu rosto, que não reporta para você palavras, que não interage com outras crianças, que não interage no meio doméstico, né? Que não faz a lalação, né? O papapá, lalala, né? Essas crianças precisam ser avaliadas de uma maneira bastante precoce para que a gente possa fazer tudo isso que você está dizendo na época mais próxima possível do ideal. Né? O exemplo que eu trouxe, uma criança de 4 anos, começar esse processo com uma criança de 4 anos é um atraso bastante significativo. E essa criança, depois, ela vai ser incluída no ambiente escolar, com um atraso de 4 anos na linguagem, né? E sem o significante das palavras. Isso. E nesse exemplo, eu ainda estou falando de uma criança de 4 anos, mas que tem o olhar. Porque eu já recebi crianças que não possuem nem o olhar, né? E a gente faz toda uma estrutura de crianças que tiram o brinquedo da prateleira, tá? Coloca no chão, deita de lado e começa a brincar. Ok? Sem saber o nome desse brinquedo. Sem saber o nome desse brinquedo, exatamente. E aí, eu pego, né? Já que ele deitou de lado, gente, a primeira coisa, eu busco o olhar dessa criança, né? Eu busco o primeiro contato com essa criança, né? Então, eu chego, eu procuro esse olhar, tá? Eu vou fazendo um barulho bem legal, ok? Eu vou chamando a atenção dessa criança, brincando junto com ela, com que ela está brincando, arrumando essa postura, tá? Eu arrumo essa postura depois. Aí, provavelmente, ela, né, tende a deitar. Eu meio que coloco ela, sabe, de uma forma com que ela se sinta confortável, meio que encostada em uma parede, né, colocada em um lugarzinho em que ela tem um apoio. E começo aquele processo de brincadeira até ela entender o que nós estamos fazendo ali, que a gente, né, está junto dentro daquele contexto, e começo com essa parte da comunicação,
tá? Junto para que possa, né, vir a fazer, operar, né, essa linguagem junto comigo, tá? Pode falar, doutor Carlos. Compartilhar a linguagem exige que você primeiro compreenda aquilo que você está falando, né? Então, isso que você está querendo transmitir você precisa ensinar a criança o significado de cada coisa, por mais simples que possa parecer, né? Quando você fala água, parece uma coisa tão simples, né? Qualquer bebezinho aí de 8, 9, 10 meses já está estendendo a mão, pegando um copinho de água para beber, né? Pegando uma madeira de água para beber. E a criança autista ainda está lá esperando que alguém tenha alguma boa vontade de oferecer água para ela e até mesmo explicar para ela que aquilo é água, né? Uhum. Ela até pode beber, mas ela não vai entender o significado daquilo, né? Uhum, justamente, tá? E aí, né, vem o tão esperado intraverbal, que é o comando de quando eu falo, né? Eu faço uma resposta, eu faço uma pergunta, eu espero uma resposta, tá? Então, quando a primeira pergunta que o senhor me fez, né, dessa live, o senhor esperou que eu respondesse, que eu começasse a explicar aquilo que era, de fato, o nosso tema da live de hoje. Então, assim, essa foi a parte da comunicação, ok? Então, essa parte da intraverbal é quando eu faço, tá? Tenho uma pergunta ali para uma criança, tem uma demanda que a gente chama, e essa criança dá conta de fazer aquilo que é esperado, entendeu? Então, é muito comum nesse intraverbal, né, a gente começar a questão dos estudos, e aí eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente entender melhor sobre isso, né? Vamos dizer, é a resposta que essa criança vai trazer para mim, ok? Então, se eu pergunto assim, tá? Vamos ver aqui. Qual o seu nome? Ok? Aí a criança fala. Mas aí eu pergunto assim para ela a próxima vez, né? Como você se chama? Eu mudei a pergunta. E aí? Essa criança vai entender o que é que eu estou perguntando? Né? E aí, dentro disso, tem N exemplos que às vezes a criança costuma responder, às vezes, uma coisa que não é aquilo que é o esperado, né? Não é a resposta com que eu estou perguntando, e aí eu vou assimilando, né? Chegando próximo. Ela não entendeu dessa forma com que eu perguntei, ok? Então, eu preciso trabalhar dessas formas para que ela venha entender que, como você se chama, é a mesma coisa de qual o seu nome. Mas eu não falei a palavra nome, ok? Então, eu volto com ela. Seu nome, ok? Aí ela, opa, meu nome. Aí ela consegue voltar naquilo que já estava, né, armazenado e falar o nome, ok? Então, essa parte do intraverbal eu tenho um arquivo. E esse arquivo serve de diversas formas. Eu posso usar ele de diferentes formas, certo? Então, o importante é a gente estar linkando com aquilo que é importante para que essa criança tenha nesse repertório, ok? Para que ela possa vir fazendo associações e sabendo qual é a pergunta daquilo que você está falando, né? O intraverbal, na realidade, é uma fase mais avançada do desenvolvimento dessa linguagem, né? Nós estamos começando, ensinando a criança com TEA palavra por palavra, né? Nós não estamos montando frase, né? Nós não estamos usando o sujeito, o verbo, o advérbio. Nós estamos usando palavras simples, né?
Eu estou falando água, eu estou falando sapato, eu estou falando joelho. Depois disso, eu vou numa segunda fase, que é a fase da comunicação mais simplificada, né? Onde a criança pode até responder com o velho e bom uhum, né? Significa que ela entendeu aquilo que você tentou transmitir. Ela pode não estar olhando para você, ela vai estar desviando o olhar para qualquer lugar, mas ela vai soltar o dela, né? O tatá, o papá dela, que ela compreendeu aquilo, mas sempre tem que lembrar que isso aí depende do desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança também, né? Não pode esquecer que a fase do visual é uns 18 meses, a fase do auditivo é um pouquinho antes, a fase do tato é um pouquinho antes ainda, né? E que isso tudo foi desenvolvido nesses primeiros 18 meses da criança, né? Muitas mães chegam para a gente e falam assim, eu sei quando ele chora porque ele quer mamar, eu sei quando ele chora porque ele quer colo, eu sei quando ele chora. Eu conheci um músico, né? Desculpa, que ele falava assim, meu filho quando chora em Lá menor é porque ele está com dor em algum lugar, né? A tal ponto que ele foi refinando o choro dessa criança e isso foi péssimo, porque ele falava pela criança. A criança chorava em Lá menor, ele já sabia o que a criança queria. Ele nunca se deu ao trabalho, ele chegou para essa criança e falou assim, olha, dor. Esse momento é dor. Esse momento é sede. Esse momento é fome. Não, a criança sorriu em dó maior, né? Então, a relação desses pais com a gente... E é importante também que você deixe claro, Grace, o seguinte, tem que ter uma relação entre aquela professora da creche e a professora do ensino fundamental 1. Não pode ter um vácuo aí nesse meio, porque é impossível para a professora que lida com TEA nos 3 primeiros anos de vida da criança conseguir dar tantos detalhes como esse que você falou agora. Qual é o seu nome ou como você chama, né? Ela pode ter tido tanto trabalho e demorado tanto tempo para fazer fixações de significados de palavras simples que ela não conseguiu chegar nesse padrão maravilhoso de poder responder, fazer associações de palavras, né? E cabe à professora do ensino fundamental 1 fazer isso e, se ela estiver dentro de uma sala de aula inclusiva, ter alguém que possa fazer esse trabalho por ela. Ter o professor auxiliar dentro da sala. Senão eu vou ter uma criança que está perdida no espaço, lá, num espaço que ela não vai conseguir compreender o significado daquelas palavras que estão sendo transmitidas para ela. Nem mesmo com né? Nossa, esse ronron é o último estágio aí sabe? Porque entra vários aspectos aí que a gente precisa trabalhar para chegar nessa questão. Mas o importante da gente estar falando aqui, da gente colocar isso hoje para os pais, para os profissionais, principalmente da área da educação, né? Que a gente está tendo esse cuidado, justamente perceber, né? Como que essa criança está? Como que eu tenho esse meu aluno dentro da sala, né? O que ele traz? O que ele apresenta? O que ele vem trazendo ali de bagagem que pode ou não estar dentro daquilo que é o esperado, certo? E essa família, né? Como o senhor acabou de dizer aí, olha, essa família não apresentou. Quando eu estava falando sobre a questão da pressa que a mãe tem, às vezes, muitas vezes em casa, né? Vamos que a gente precisa correr, a gente precisa sair. E eu falo porque, às vezes, eu sou uma dessa. A gente sobe e fala assim, vamos, né? Pegou tudo. E esse pegou tudo, tá tudo englobado ali. E se ele esquece alguma coisa, né? Eu falo assim, poxa, né? Aonde que eu também estava,
que eu não dei aquele suporte ali necessário, certo? Então, o que essa família está deixando de fazer e entender que essa criança, ela está vindo e precisa desse cuidado, né? Então, quando a gente trabalha o corpo, eu estou colocando a mão lá no meu pé vai o meu sapato, né? Vamos tirar esse sapato, essa linguagem, essa comunicação dentro de casa, né? Essa brincadeira, vamos tomar banho, vamos, conversa, né? Esse diálogo, é verdade? Então, como isso é E na outra importante? ponta tem E na outra ponta tem aqueles pais que falam pela criança, né? Aquela criança que chega na mão da gente e quando a gente vai conversar com ela, ela não reage. Né? Ela olha para a mãe esperando que a mãe faça a gentileza de responder por ela, né? Aquela criança que não teve nenhum estímulo verbal porque ela tudo tinha um tradutor e intérprete para aquilo que ela queria, né? O grande mérito dessa nossa conversa hoje não está na criança da escola privada. O grande mérito da nossa conversa hoje está naquela criança da escola pública. O professor que trabalha com creche, o professor que trabalha nas fases anteriores no ensino fundamental 1, ele não sabe a importância que ele tem com esse olhar que ele precisa ter com todas essas crianças que convivem com ele, né? Não dá para ter 7, 8, 10 crianças dentro de uma sala com um ou dois professores. Você precisa ter mais gente podendo dando assistência e observando cada uma dessas crianças, né? Você imagina numa sala com 10 crianças, você tem 3 crianças com TEA, como é que você faz? Né? Como é que você vai trabalhar cada uma dessas crianças com uma individualidade que ela precisa ter? Né? Na escola privada, eles chamam os pais, falam assim, olha, eu preciso ter um professor aqui, precisa ter um psicopedagogo, precisa ter um psicólogo, precisa ter isso, aquilo outro, um fono para participar do processo, mas a creche pública, a escola pública não tem isso, né? Então, essa nossa live, esse nosso bate-papo foi importante para começar a dar para essa turma a noção de importância nesse processo de dar significado para as palavras. E para aqueles que estão chegando agora, eu volto a repetir, esse tema é tão importante que o Congresso norte-americano começa a estudar formas de como apresentar projetos de lei de uma maneira que os demais congressistas consigam compreender aquilo que está sendo proposto e aquilo que vai ser levado para a população e para os jornalistas, para que eles possam transmitir isso da forma adequada e ter uma aprovação perfeita daquela lei que está sendo proposta. Né? E isso vale para todos nós, né? Quando nós falamos em Yanomamis, né? O que são Yanomamis? Né? Qual é a parcela da população brasileira que sabe o significado de Yanomami? Tá certo? O quanto significou o sofrimento dessa população, que não sabe nem onde mora, onde fica, muitos não sabem nem o que é a Amazônia. Né? Então nós temos que trabalhar palavrinha por palavra. A Amazônia é um estado do Brasil, Amazonas é um estado brasileiro, que tem uma população fixa indígena lá dentro. Uma dessas populações, um desses grupos populacionais chama Yanomami, tá certo? Para que a gente possa fazer esse povo compreender palavrinha por palavrinha, de uma forma que a gente consiga chegar no intraverbal de maneira que os outros consigam entender aquilo que você está querendo transmitir. Senão, nós vamos falar no vazio. Não é verdade? E não vai ser só terra. Nós vamos ter uma população que não compreende aquilo que você fala. Né? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, puxa, você fala tão complicado, né? Não sou eu que falo complicado, você que não teve estímulo na coisa certa. É isso que depende da gente. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para a professora Grace? Aproveita agora o cálice para sempre. Depois a gente vai ter nossa live gravada aí para quem tiver dúvida. O que você quer comentar mais? Entendeu tudo, hein? Bom, eu acho que assim, para fechar, né?
quando o senhor fala sobre a importância desse professor, a importância desse monitor, né? O quanto é importante a gente ter pessoas especializadas, capacitadas dentro da sala de aula, o quanto deveria ser esse professor, esse profissional valorizado, né? Porque tudo, gente, tudo que a gente tem, o quanto a gente descobre com antecedência, o mais breve, o mais precoce possível, a gente consegue dar um melhor tratamento, né? Então, quando eu tenho alguns sinais de atraso e eu já faço essa intervenção, nossa, essa criança consegue caminhar, consegue, né, ir junto com os seus pares de uma maneira muito mais tranquila, de quando eu deixo essa criança lá na frente e aí eu olho e eu vou, né, dar atenção para ela com seus 4, 5 anos de idade. Poxa, quanta coisa essa criança já perdeu, quantas janelas do desenvolvimento já foram fechadas, né? E por que isso aconteceu? Tá? E aí fica aí, né? Foi a família que deixou, né, que se fechou os olhos e achou que tudo era normal, entrou dentro da normalidade. Nós tivemos pais que adivinhavam tudo que as crianças queriam e achavam que estava tranquilo, que estava muito bom, né? Tivemos profissionais que nunca ouviram falar sobre esses comportamentos operantes, né? Então, isso é importante a gente estar pensando. E a gente está virando e falando assim, poxa, eu faço a diferença. Porque antes de hoje, né, estar dentro de um consultório, antes de eu ter a minha profissão, eu tenho o meu papel social também. Qual é o meu papel social hoje? Né? O que eu entrego para a sociedade com esse conhecimento que eu tenho, que eu trago? Né? Eu acho que fica aqui essa mensagem, fica aqui esse fechamento sobre tudo isso, que a gente possa ter essa consciência de que o desenvolvimento infantil é importante, não é brincadeira, e a gente precisa levar isso a sério, né? Precisa ter esclarecer sobre essas coisas, né? E que, assim, né? Isso não é da área de fulano, isso não é da área de ciclano. Gente, é desenvolvimento humano. Eu estou falando de um ser humano englobado, global, a gente precisa de todos juntos, né? E a gente não separa esse serzinho. Então, vem cá, vamos unir, vamos fazer, né? E eu tenho certeza que assim a gente consegue passar esse conhecimento e oferecer um serviço de qualidade aí para o nosso público, né? Alessandra, infelizmente, a gente não consegue esse apoio aí do poder público dessa forma, né? Não, nem sempre como a gente deseja, como era o esperado, né? Mas aí a gente tem esse conhecimento e a gente precisa fazer valer a nossa voz, né? Acho importante isso. Eu tenho certeza. E também aproveitar esse momento, né? Para divulgar para o professor, olha, teve uma live lá que está lá gravada não sei aonde, para você ouvir, que interessa isso aí para o meu filho, isso aí interessa para o meu aluno, isso aí. E agora, professora, é aquele momento que você vai fazer a propaganda do seu curso. Conta para nós, como é que é esse curso é? Então, nós estamos aí com 2 sábados muito importantes, né? Que é o sábado do dia 11 de março e do dia 25 de março, que nós estaremos falando sobre práticas pedagógicas para alunos TEA, tá? Então, o que eu vou trazer? O que nós vamos abordar aí sobre nesse curso? Nós vamos falar um pouquinho sobre comportamentos inadequados, sobre a questão de como que a gente se comporta ou como que a gente auxilia, ajuda esse aluno mediante a uma crise, tá? É crise ou é uma birra?
tá bom? É algo importante para a gente estar diferenciando, sabendo, aprendendo, lidando com essas duas situações que ocorrem muito, tá? Vamos falar também de estratégias. Olha, situações práticas que a gente pode estar. Eu não vou trazer receita de bolo, porque cada ser humano é um. Porém, são situações que a gente vê que a gente consegue um bom resultado com essa criança, né? Então, com a criança TEA, a gente vai trabalhar ali situações dentro da sala de aula em que o professor precisa ter esse cuidado e fazer essa inclusão desse aluno. Como que ele vai fazer a inclusão desse aluno? Tá? Então, o nosso curso vai ser prático, vai ter estudo de caso, vai trazer, né, muita possibilidade da gente sair dali com uma bagagem que a gente fale assim, pronto, segunda-feira, a minha sala de aula vai ser diferente, né? Então, é isso que eu espero com esse curso aí, né? Para quem quiser, fica o convite, pode me chamar no direct, que tiver alguma dúvida, no meu Instagram tem meu contato também, chama, que eu explico direitinho, tá bom? E como é que vai ser, como é que alguém se inscreve nesse curso? Como é que alguém participa desse curso? Pode me chamar que eu vou estar enviando um link, tá bom? No particular, sobre esse curso. Lembrando que esse curso específico deste sábado, a gente não vai ter a possibilidade de ser online, que nós não conseguimos isso. Mas em breve nós vamos estar lançando um que vai ser online e a gente vai atingir aí um público maior, tá bom? Mas quem quiser vir participar do presencial, fica o convite, tá bom? Me chama que eu explico. O teu Instagram é? Psico.Grace Silva. Psico.Grace Silva. Professora, Isso. foi uma honra conversar com a senhora. Obrigado pelas explicações. E vamos torcer para que esse curso seja um sucesso, para que os nossos professores possam ter uma boa orientação, principalmente para a escola pública, que é o que está faltando. Beijo para todo mundo. Obrigado. Boa noite. Bom descanso para todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.